Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2022 do fundo BRCR11, é o Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Office Fund. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele neste mês de maio de 2022. Fundo aí que está com uma vacância ainda muito alta, né? E um fundo muito descontado no mercado por conta disso. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance que a gestão está fazendo, tá? E se você gosta de acompanhar fundos e FIAGs, a gente acompanha mais de 150 papéis aqui no canal, se inscreva aí no canal então, ative o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos e deixe o seu like para ajudar a disseminar essas informações aí e compartilhar com outras pessoas, tá? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Bom, então vamos lá. Relatório gerencial do BRCR11, informativo de maio de 2022. Então, para quem não conhece, é um fundo já antigo no mercado, né, fazendo aí 10 anos, né, antigo aqui para níveis brasileiros, né, desde 2012. Então, indo aí para 10 anos de mercado. Ele é administrado pela BTG Pactual e gerido também pela BTG. Tem uma taxa aí de administração de 0,25% ao ano sobre o valor de mercado e também sobre o valor de mercado 1,10% de taxa de gestão, tá? O normal é 1,50, mas ele diz aqui que até setembro agora, né, tá com desconto de 27% na taxa de gestão. Deve ser por conta que o fundo está com um provento aí mais baixo do que o normal antes de 2020, né, e está com uma vacância muito alta, né? Pode ser por conta disso, né, que está com esse desconto. Ele já tem 7 emissões de cotas nesse período de 10 anos, mais de 26 milhões de cotas emitidas, código de negociação dele na B3 é BRCR11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Esse aqui é o objetivo e o perfil do fundo, né? Aquisição de imóveis comerciais, de escritórios e direitos relativos a imóveis, então tem aí algumas políticas que você pode fazer essa leitura aqui e conhecer um pouco mais aí do fundo então, né? Aqui são os indicadores de maio, então os principais indicadores. O fundo está com valor de mercado de 1,8 bilhões de reais, tá? É um fundo bilionário, ó, o valor de mercado dele está R$ 67,67, foi encerramento no dia 31 de maio agora, né? O fundo teve um aumento aí de em torno de 2% nesse período de 5 dias, né, os últimos 5 dias. O valor patrimonial dele é 2,7 bilhões, quase 2,8. Então, a distância do valor de mercado, né? Por isso que o fundo está com um desconto, está com um deságio muito grande no mercado. O valor da cota patrimonial é R$ 104,51 e está sendo vendido a R$ 67,67. Então, o fundo está com um desconto muito grande no mercado. Rendimento mensal do fundo foi de 50 centavos nesse último mês de maio. O dividend yield anualizado está em 9,2, né? Com base aí no valor de mercado, né? Com esse valor aqui. A liquidez média no mercado secundário, que é esse valor aqui, né? 1,71 milhões de reais de liquidez diária no mercado secundário, né, na B3. O fundo conta hoje com 140 mil cotistas. Eu não sou um deles, tá? Mas se você compartilhe com a gente aí qual a sua expectativa, né, nos comentários desse vídeo, né, e qual é o percentual da sua carteira, né? Eu acredito que a maioria esteja com preço médio lá em cima, então compartilhe com a gente qual o preço médio atual da tua carteira e qual o percentual aí em relação à sua carteira de FIIs, né, para a gente poder ter uma ideia, uma dimensão da situação, né? A vacância financeira hoje está em 20,2% e a vacância física em 25,1%. O fundo hoje tem 15 imóveis. O fundo tem investimentos em imóveis diretamente, né, pelo fundo e indiretamente através de outros fundos imobiliários, né, e ele está contando nesses 15 imóveis aqui. Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui os indicadores, agora para as últimas notícias. Mais uma notícia ruim para o fundo aqui. O fundo recebeu notificação de rescisão parcial. Na verdade, isso aqui é uma notificação de um fundo que o fundo tem participação no caso, né? É uma rescisão parcial do EZ Tower. A inquilino aí deu um aviso prévio, né? Que vai deixar aí 2.300 metros quadrados, né, no BC Funds, que é um dos fundos imobiliários que o fundo tem,
né? Então ele vai desocupar uma área correspondente a 2,3 mil metros quadrados. Então, dentro aqui dessa rescisão contratual, ele tem aqui uma multa contratual bem robusta, como ele diz aqui, né? E um aviso prévio extenso, né? Então não vai ser de imediato, mas tem aqui a questão, algumas questões da devolução do imóvel, mas é mais uma rescisão aí do fundo, né? Mesmo que indiretamente através do fundo BC Fund. Bom, informativo trimestral. O fundo, no dia 18 de maio, disponibilizou ao mercado a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, então deve estar disponível aí, né, no site Status Invest, no Clube FI, ou então diretamente lá na B3. Retorno aos cotistas, então no mês de maio, o fundo teve um rendimento, entre rendimentos distribuídos e valor da cota, uma rentabilidade negativa, né, de 2,2%. O Ibovespa registrou variação positiva de 3,2%. Mas o que interessa para a gente é o IFIX, né? O IFIX praticamente foi nulo, né? Em torno de 0,2% de valorização no mês de maio. Dividend yield analisado então do fundo está em 9,2%, como a gente viu mais abaixo, mais em cima, né? Aqui com relação aos indicadores de mercado, vou dar uma ampliada aqui para a gente poder enxergar um pouco mais esse quadro aqui, né? Então a gente verifica aqui, ó, que o valor ajustado da cota, então está com desconto aí em torno de 35%, como ele fala aqui. Distribuiu 0,50 centavos, né, 50 centavos na verdade. A rentabilidade mensal com base no valor de mercado está em 0,7, até que está legal, né? Mas com relação ao valor patrimonial está em 0,5% apenas. E a rentabilidade anual ainda é pior para quem está no valor patrimonial, né? O próximo, 5,9%, e quem está pelo valor de mercado, 9,2% de rentabilidade anualizada dos proventos, com relação aos proventos, né? Aqui outros números, né? Como a gente viu aqui é com relação ao valor de mercado e valor patrimonial, então também está bem distante, né? Está como se você estivesse comprando um imóvel que custa, sei lá, R$27 por R$18, né? Vamos dizer assim, arredondando aqui para baixo, né? Então está um desconto bem interessante de 35%, porém o fundo ainda está com uma baixa expectativa de redução de vacância, né? Inclusive aumentando a vacância, né? Que é mais preocupante ainda. Bom, então são alguns números aí, é um fundo grande, né? Conhecido no mercado, mas que está sofrendo aí ainda com relação à vacância. O preço de mercado ele tem estado aí num preço estabilizado, né? Durante esse período aí de fevereiro para cá, né? Em torno ali de 67, entre 67 e 69 centavos é o preço de mercado, e a liquidez também está estabilizada ali em 2 milhões já há muito tempo, né? Mais de um ano ali, em torno de 2 milhões de liquidez mensal no mercado, ó. Tá aqui, ó, em torno de 2, 2,4 foi o máximo, 2,6, né? Então tá ali dentro desse patamar. A quantidade de cotistas que segue aumentando, como a gente verificou aqui, né? Teve um aumento aqui, ó, em relação ao mês anterior, né? E a gente também verifica que com relação aos cotistas de pessoas jurídicas tem reduzido, né? Já há muito tempo também tem reduzido aí os cotistas que são pessoas jurídicas. Dentro do desempenho financeiro, estão falando aqui de vacância, né? A vacância financeira do fundo correspondia aí então no mês de abril de 2022 a 20,2% em termos de receita potencial e 25,1% sobre a área bruta locável, né? Então o fundo ainda está aí com 1/4 da sua área bruta locável, direta ou indiretamente, vaga, né? Aí deixando de receber aí cerca de 20% da sua receita, né? Apesar de uma vacância de 25%. Então, mas a vacância financeira está em 20%, então prejudicando bastante o resultado do fundo, né? Vacância, os maiores vacâncias, né, estão aqui no Senesp, né, onde o fundo tem esse imóvel aqui indiretamente através de um outro fundo imobiliário que a gente vai ver mais para baixo. Torre Almirante, também aqui, Torre Almirante, 15 mil metros quadrados. Diamond Tower, 11 mil metros quadrados de vacância, né? E outros aqui com vacâncias menores, mas esse EZ Tower, por exemplo, vai aumentar, né? Vai para aqui em torno de 3 mil metros quadrados de vacância aí nos próximos meses. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a evolução da vacância, né? O fundo segue reduzindo a vacância, né? Mas ainda está
um pouco alta, pelo menos a vacância financeira aqui, né, segue reduzindo. E dentro dos indicadores aqui de resultado, o fundo até que está tendo um resultado consistente, né, dentro aqui do fluxo financeiro operacional, né, e da distribuição, até que está tendo resultados consistentes aqui em torno de 50 centavos. Dentro da composição do fluxo financeiro operacional, então a gente verifica aqui que a receita imobiliária, como eu falei, ela está estável esse ano, né? Como a gente verifica que esse quadrado azul, né, está estável e o fundo tem distribuído então proventos linearizados aí de 50 centavos. E na DRE gerencial, mês de março, abril, né, teve aqui receitas de aluguel aqui também estáveis, né? A gente verifica aqui, abril, março, dentro de uma receita de aluguel estabilizada, né? Resultados com propriedades teve uma diferença aqui também, um pouquinho com relação às receitas com CRIs que ele tem na carteira, né? E o lucro líquido do período, então, foi menor que em abril, 1,6 milhões, né? Teve despesas operacionais do fundo aqui também bastante elevadas, né? O resultado com os CRIs, LCIs e FIIs foram menores. O fluxo financeiro ajustado foi equilibrado, né? Já que isso aqui a gente está falando de regime de competência, né? E aqui embaixo como regime de caixa. Então, dentro do regime de caixa, que é o fluxo financeiro operacional, o fundo teve até aqui 12,4 milhões, um resultado de 47 centavos em abril, e distribuiu 13,3. Como eu falei, o fundo tem procurado distribuir proventos linearizados, utilizando resultados não distribuídos anteriormente, né? Bom, seguindo aqui o portfólio, a gente verifica também aqui alguns detalhamentos, né? Data de aquisição, né? O percentual do ativo que o fundo tem, né? A vacância de cada um deles, né? Individualmente, né? Então a gente vê que o Senesp ainda está com uma vacância de 54% no imóvel, né? É uma das maiores, seguida da Diamond Tower, né? Tem aqui outra, tem uma maior aqui, ó. Torre Almirante está com 62% de vacância, é a maior, tá inclusive maior que o Senesp, né? Muito grande essa vacância da Torre Almirante também. E a gente vai ver mais para baixo, né, se esses imóveis são imóveis diretos ou indiretos, né? Então grava aí, ó, Senesp, Torre Almirante e Diamond Tower, que tem as principais vacâncias aí do fundo. Dentro do portfólio, 72% são imóveis classe AAA, né, de alto padrão. Receita por região tem Rio de Janeiro e São Paulo apenas, né? Então mais 70% as receitas vêm dos imóveis do Rio de Janeiro, de São Paulo, na verdade, né? Receitas por setor tem mais pulverizadas as receitas aqui, 62%, mas individualizadamente a gente vê que o financeiro é a principal receita do fundo, é o principal setor, né, que gera mais receitas para o fundo. E aqui a gente verifica a composição da vacância por ativo, mesma coisa que a gente viu lá para cima, né? Então, é a composição por ativo. E dentro do portfólio, a gente verifica aqui os índices de reajuste. O principal índice é o IPCA com 63% e IGPM com 34%. E o cronograma de vencimento, metade praticamente dos imóveis só vencem a partir de 2000. Os contratos, né, das receitas vencem a partir de 2026. E dentro da tipologia, a maioria são contratos típicos, né, que não tem uma proteção muito grande aí com relação a rescisões contratuais, aquelas rescisões padrões, né, as questões de indenizações padrões que estão dentro do Código Civil. E 15% são os contratos atípicos, que normalmente dá uma proteção maior aí com relação aos resultados, às receitas a receber, por conta de alguma benfeitoria, algum ajuste no imóvel para atender o inquilino desse tipo de contrato, né? Por isso que aí o fundo tem uma garantia maior. E dos principais locatários, o fundo tem uma pulverização maior, né? Mas individualmente, o principal locatário, 15%, vem da Petrobras. Aqui a apresentação geográfica do portfólio, então os imóveis que estão em São Paulo, são 10, né? 10 imóveis em São Paulo. E tem aqui outros 5 imóveis no Rio de Janeiro. E dentro da linha de evolução também da carteira, então tem aqui toda a linha de evolução, as aquisições, né, as vendas. Então tem aqui, os cinzas são os desinvestimentos, né? E as barras azuis são os imóveis adquiridos, né, e o valor também deles. E aqui a estrutura, ó. Então aqui a gente consegue enxergar quais são as participações diretas e indiretas, né? Então as indiretas são esses daqui, ó, que são participações através de outros fundos imobiliários, como está escrito aqui, ó. Então, por exemplo, a Torre Almirante.
Torre Almirante e o Senesp, que são duas das 3 principais vacâncias do fundo, estão dentro do fundo aqui principal, né? Fundo Prime Portfólio. Né? Então o fundo tem participações indiretas, não sei qual é o limitador do fundo vender esse fundo imobiliário, né? Mas tem participações indiretas. E o que ele está com uma, desculpa, com uma maior vacância é o Diamond Tower, que é uma participação direta. Então, das 3 principais vacâncias, apenas uma o fundo tem a propriedade direta do imóvel. Os outros 2 têm participações através de outros FIIs, que no meu entender poderia até vender, né? Mas não sei qual é o limitador que o fundo não vende esses imóveis aí. De repente, por conta de um prejuízo maior, o fundo prefere ficar com um fundo na carteira, né? Pode ser também isso. Bom, é isso então, relatório gerencial do BRCR11, fundo de lajes corporativas, segue a vacância do fundo aí, né? Então, fundo aí para mim, na minha opinião, ainda não tá bom para poder comprar a cota, eu não compraria, né? Tem um risco muito grande aí com relação a essas participações indiretas, né? A gente não sabe quando isso vai evoluir, né? Mas para quem quer arriscar, ficar aí há um tempo com fundo, né? Arriscar comprar agora, né? Que agora está um preço bom para comprar. Porque depois que as vacâncias diminuírem, os resultados aumentarem, com certeza o mercado precifica, né? Então, para quem quer entrar no fundo agora, é uma boa oportunidade de comprar com um desconto de 35% no mercado. Tá? É porque realmente eu não gosto da estratégia do fundo, né? E dessas participações indiretas que o fundo tem aí preso com outros fundos imobiliários, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, dê essa força aí pra gente, tá? Deixe o seu like também para ajudar a disseminar essas informações pelo YouTube e coloque nos comentários aí se você é cotista do BRCR11, qual o percentual da sua carteira hoje, qual o preço médio que hoje você tá na carteira. E qual o percentual, né, de participação com relação à tua carteira de fundos imobiliários, tá bom? Não se esqueça aí, nossa área de membros está aberta para você aí aproveitar os benefícios, né? Se você quer sugerir algum benefício também, compartilhe com a gente aí, que a gente faz o possível para poder também atendê-los, tá bom? Fique com Deus, não se esqueça do nosso grupo do Telegram, se inscreve lá no link que está na descrição do vídeo, assim como esse relatório gerencial. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.